Eu vou virar um pouquinho o assunto para a gente continuar aqui. Dentro de todo esse mundo de IA, fazendo um link entre China e educação. Porque em tudo que a gente está falando aqui, começou a história de IA, pequenas empresas, a forma das pessoas aprenderem, e você trouxe algumas visões, talvez diferentes do que a gente tem vivido aqui, da China e da educação. Queria que você trouxesse isso para a gente. Bom, feliz aniversário, Transnews, para nós. Sim. E muito legal ver toda essa jornada. Bom, a China não é só coisas diferentes, né, formatos diferentes por causa de estar no Oriente ou pela gestão, né, pelo governo, pelo mindset em geral. E acho que isso não tem jeito, isso impacta em todos os negócios e a forma com que acontece a sociedade, os negócios, a educação. E o que é mais impressionante é que acho que a gente vive não só no Brasil, como em outras democracias, e que é natural a alternância de governo, por causa da alternância de governo, tem uma descontinuidade de projetos. Sim. E que, infelizmente, mesmo com essa alternância, poderiam ter projetos definidos de país, né, de médio, longo e, consequentemente, depois é que vem os de curto prazo. Então, pensando sempre num desenvolvimento muito mais holístico, os projetos são de longo prazo. Então, não sei se o Marcelo comentou aqui, assim, não tem quais são os objetivos do ano que vem. Ele não comentou ainda. Então tá. Comentou de manhã, no evento de manhã. Então, não tem objetivos para o próximo ano. Os objetivos são quinquenais e isso mostra o quanto eles conseguem fazer com que, mais do que só o trabalhador ou só o professor se envolvam, é a comunidade, a sociedade que entende para onde que vai e como precisa ir. Então, na hora que olha para fazer um currículo, para fazer uma capacitação, fica muito mais claro o que é e com um planejamento muito mais coerente. Na hora que a gente fala sobre a aprendizagem no Japão, na China, o planejamento em si de pedagógico não tem tanta diferença. Quando a gente fala, né, como que as crianças estão aprendendo, como que elas estão estudando, tem uma forma intensiva maior. Isso tem por causa da competitividade que rola, né, que lá são 1,4 bilhão de pessoas e tem que ter, né, escola para todo mundo, faculdade para todo mundo, e tem, né, isso que é pior, tem para todo mundo. É lógico que no seu nível. Tanto que quem está no campo tem aprendizagem, tem capacitação para continuar no campo. Você que tem... Né, não existe uma flexibilidade, mobilidade. Não tem a mobilidade. A mobilidade é muito reduzida. Inclusive, não é estimulada, né? Não é? De uma forma tão ampla. Não mobilidade existe a mobilidade, mas não é difícil você conseguir essa mobilidade. Então, até mesmo para você, quando você consegue comprar uma bicicleta... Antes, todo mundo queria ter uma bicicleta. 40 anos atrás. Era o sonho ter uma bicicleta. Agora, o sonho é ter um carro, né? Um carro elétrico. E você precisa ter autorização para poder ter a bicicleta, a moto elétrica, o carro, a vaga, o apartamento maior. Então, tudo isso, por quê? Porque, literalmente, falta espaço para tudo. Então, tem essa coordenação geral, que é um outro mindset, e que para a gente fala, nossa, os caras são limitados, né? Não tem liberdade. Ao contrário, eles são gratos por essa organização. Tem uma máxima no confucionismo que você tem um líder e você obedece ao seu líder. Agora, se o líder não faz o que é bom para você, o seu líder cai. Então... Pessoal, só foi uma pergunta, né? O dinheiro... Oi, pessoal, boa tarde. Veloso aqui falando. Eu acho que o dinheiro... Eu já vi alguma... Rafael Veloso, do Metaverso Carioca. Fala, Rafa. Não vou estragar o papo, não tá muito bom, mas é uma curiosidade, né? Eu vi algumas reportagens falando que até o cara que nasce no interior, o dinheiro dele, por ser digital, não funciona nos grandes centros. Então,
No caso, se eu estivesse no interior, se eu fosse para São Paulo, o Renato ia ter que me bancar lá, porque o meu dinheiro não ia funcionar, né, lá na China. É mais ou menos isso? Isso ocorre realmente? Não estou falando para estrangeiro, mas digo para essa questão do que vocês estão comentando da mobilidade, né? Olha, eu vou te falar que eu não sei muito bem em detalhes. Eu passei 15 dias, aprendi bastante, mas eu fiquei distraído com a aurora boreal que estava na frente da sua boca. Pô, você está com o Papai Noel flutuando aí na tua casa, cara. Tem segregações, vocês também estão vendo? Aí sim, hein? Psicodélico não tá tão forte assim. Aí sim, pô. Botei especial de Natal, pô. Vou desligar aqui, hein? O dinheiro é digital lá, né? Então tem controle até de localização das pessoas ali. Inclusive... Eu acho que China tem algumas coisas que são... Por isso que a gente precisa ir para a China para desvendar alguns mistérios que, quando a gente chega, a gente fala, eu achava que determinada coisa era assim, outras são em termos de controle, mas nem tudo é o que chega para a gente aqui no Ocidente. Não, é o que eu já falei. A gente olha de um jeito e não é. Então, assim, lá não tem liberdade. Agora vamos pensar o que a gente está fazendo com a nossa liberdade também, né? Então... lá eles estão, graças a Deus, que agora eles podem comer. Né? 80% saiu da linha da pobreza em 30 anos. Então, como que se consegue fazer 1 bilhão de pessoas sair da linha da pobreza em 30 anos? Tem um planejamento forte e tem sem controle. Tem que ter um controle. Mas isso, aos poucos, está mudando. Essa mudança, né, do capitalismo, né, da forma com que era, e que agora... A gente foi lá, é um capitalismo muito maior do que o nosso. Então, essa mudança está acontecendo. E arrisco a dizer que, dentro do que eu vejo no mundo, é um caminho controlado para um sucesso. Sim. Entendeu? Não sou comunista, né? Não é partido e nada, mas é impressionante. É uma observação de resultado. Como sociedade, como cultura. Cara, e a coisa que delícia. Você passa em Beijing, em Pequim. Pequim é o nome antigo, Beijing é o nome atual. No meio da cidade, um monte de carro, que silêncio, tudo elétrico. É muito louco, porque você começa a te dar qualidade. O que o país poluía e muito continua, ele está numa vibe totalmente de mudar isso, e tem condições de mudar isso, porque sabe que também está sendo impactado. Deixa eu pegar um gancho, né, até do tema inicial, o que antecede a IA. Eu acho que falta o foco na gestão, né? Porque assim, você vai pegar tantas empresas quanto governos que não tem processo, que não tem planejamento, que não tem o básico estruturado. E aí a gente está com a expectativa de como que essas empresas, como esses governos vão utilizar a IA. Então, eu acho que a IA ela tem que vir dentro de um contexto de fomento à gestão, de incentivo a reflexões básicas de resolução de problema, de entendimento de cenários, porque ali ela vai conseguir ajudar a potencializar. E aí o by design, então, quer dizer, você já passa a utilizar desde a ideação, desde os processos iniciais corporativos de governo, seja lá de quem seja, a IA como um suporte nesse processo, e não só como uma ferramenta apartada dentro dos aspectos particulares ali a gente fala de psicologia, atendimento, o próprio Ivan estava citando a utilização que a maior parte utiliza. E a gente chega, e trazendo um comparativo com a China, a gente corre o risco, de fato, de gerar um abismo gigantesco. Porque a gente tem uma desigualdade social no Brasil que não é pequena, e aí quando a gente vai entrando mais para dentro do país, as coisas elas se agravam, e ali, em muitos lugares, não se discute nem governo, nem empresa, nem sociedade. Então, se a gente não pensar como nação de fato, e aí China tem ensinamentos que são incríveis, e eu tenho aprofundado um pouco de pesquisas de cidades que venceram a pobreza na China, e a gente vê esforços sistêmicos, né? Então eles às vezes, regiões remotas que não tinha acesso à capital, que não tinha desenvolvimento, e às vezes você cria
todo o governo realocando a comunidade, faz a construção, cria o entendimento das possibilidades de desenvolvimento primeiro, e aí faz uma transição articulada com logística, com acesso a capital, com fomento e elevação, o atendimento das necessidades básicas, para a partir dali gerar a capacitação e a evolução daquela comunidade. Então, quando a gente olha para o Brasil, é um pouco desse... A gente tem a não utilização ainda da IA nesse núcleo mais avançado, que a gente está falando de grandes empresas, de médias e pequenas, mas imagine para essa faixa vulnerabilizada. Então, se a gente não tiver mesmo dentro da gestão, um olhar de como utilizar isso para suprir, para resolver os grandes problemas básicos como sociedade, a gente acaba perdendo uma janela imensa, e a gente está vendo que isso só vai se agravar, vão precisar ser alocados recursos para isso, inevitavelmente, mas que vai gerar uma dependência de subsídio cada vez maior. O Gui quer complementar? Só acabar o episódio 2200 da China no Friends News. É que justamente a gestão fazer com que o foco seja no país e não, né, naquele momento é super importante para acabar com essa discrepância e desigualdade. Para vocês terem uma ideia, a gente foi para a China e para a Coreia. Na Coreia, o sucesso da educação coreana não é a escola ou a metodologia que acontece pelo governo. É o extracurricular, é o cursinho para entrar na faculdade. Detalhe, faculdade tem para todos, só que tem níveis de faculdade, e todos querem a melhor faculdade, porque afinal tem doutor taxista lá. Então, fazer uma faculdade de boa qualidade é extremamente importante. Então, desde a 5ª série, sai da escola e vai fazer curso, todo dia. Tem um que a gente foi visitar, inclusive, é um internato, que a cada 3 semanas vai um dia para casa e estuda das 10 às 10. Então, é uma pressão. E isso dominou a Coreia. Em contrapartida, na China, isso é proibido. Por quê? Porque todo mundo tem a mesma régua da mesma educação. E é uma educação boa. A impressora que a gente já falou sobre ela, que é um scanner que escaneia qualquer prova manual e ela volta impressa com correção, como se fosse manual, mas é impressa por IA, com recomendações do erro do aluno, que o aluno recebe, e os dados são enviados para o professor, por persona e por grupo. Então, assim, tem isso para a China inteira. Para a China inteira, não é só para as melhores escolas. Então, esse tipo de gestão, de ver com que todo mundo subindo junto, é extremamente importante. E a gente, acho que é um ensinamento, um tapa na cara, na verdade, para a gente, da oportunidade que a gente tem no Brasil e como que a gente tem dispersado, o Lawrence falando sobre Brasil 2075, a gente tem que fazer esse movimento, de como fazer projetos, fazer diretrizes, o que a gente quer lá na frente. É que a gente hoje não tem um projeto de país, vamos falar a verdade, política, não temos projeto de país, estamos há 20 anos lascados, a educação vai de mal a pior, as pessoas têm problema hoje com português, matemática, a gente está falando de IA, coisa complexa, você sabe, né? A gente tem um monte de partido político que é, na verdade, legenda para vender cargo, trabalha com um negócio de emenda parlamentar que é um absurdo completo, e a gente não vai sair do lugar enquanto a gente estiver mudando esse sistema. E é direita e esquerda, né? Que é tudo. Outro. Você tem esse extrema letramento. É letramento para saber sobre ética, sim, sobre o uso correto, o que está sendo feito de fake. Então, isso é o principal para todos. Então, Gui, mas a gente está... quem está aqui com a gente, inclusive, aqui assistindo... É uma bolha, a verdade é essa, porque a grande maioria da população, principalmente do Brasil, não consegue ter acesso a isso, e se tiver acesso, neste momento não consegue fazer nada com isso. Mas esse é o ponto. Não foi ensinado a pensar, a raciocinar. Acho que o ponto agora é pensar o seguinte, tá bom, eu
na posição de um ouvinte do Trends News, como é que eu aterrizo isso no dia a dia? É isso aí. Porque aqui, de forma isolada, a gente não vai mudar contexto de país, planejamento de longo prazo de país, etc. Claro. Pode mudar se você se candidatar a presidente. Temos o interesse de resolver, não de ser presidente. Mas olha, de verdade, assim, eu, na posição de executivo, na posição de estar dentro do mercado corporativo, a gente tem que buscar esses movimentos de aprendizado. Não é à toa que o Gui e que o Marcel chegam aqui deslumbrados com o fato de terem feito um benchmark em outro país. Então, nós aqui temos a mesma responsabilidade, a mesma missão de tentar promover dentro das nossas empresas, dentro das nossas equipes, esses benchmarkings cruzados, visitar outras empresas, outros modelos de negócio. E me parece que Trends News, inclusive, no ano que vem, terá uma missão South by Southwest. Dentro do nosso ecossistema Phygital, Sessão spoiler. a gente entende que toda aprendizagem não vem só de dentro da sala de aula, e sim de todas as vivências, como o Gui com Explore levou a galera para ver a educação na China. Então, nós também, já o spoiler, obrigado, Charles Schweitzer, eu e Marcel lideraremos uma missão para Austin, logo depois do Gui, que vai liderar a missão também para lá, como já tem feito com a galera de educação. Então, o Trends News vai com uma missão oficial. Sim, a Paty vai colocar um videozinho com maiores explicações, mas a ideia é a gente, depois do aprendizado de muitos anos de SXSW, a gente poder levar uma galera com esse perfil Trends News. Então, a gente tem 3 pilares, né, de conteúdo, conexão e transformação dentro de um ecossistema Phygital. Então, a gente vai lá com uma experiência física, mas para a gente poder depois trazer vários aprendizados. Então, obrigado aí pelo spoiler.